Olá, irmãos e irmãs do Ideal Espírita e simpatizantes. Muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem e com saúde. Estamos dando início a mais uma reunião de quarta-feira de assistência espiritual promovida pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Meu nome é Sandra da Mata. E hoje, dia 11 de maio de 2022, iniciarei os trabalhos de hoje coordenando a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Venham todos, vocês são nossos convidados. Aquietemos agora os nossos corações, os nossos sentimentos e a nossa respiração. Tentem concentrar-se no aqui e no agora, sintonizando com uma frequência positiva que possa ampliar-se, juntando-se às demais e alcançar a todos aqueles que estão vivendo momentos desafiadores, como é o caso da guerra que está acontecendo na Ucrânia. Que possamos, com a nossa vibração mental positiva, enviar sentimentos edificadores para toda aquela população e também para os líderes mundiais, para que eles possam ter bom senso, possam ser mais humanos, para que dignifiquem essa existência. Então, que nossos pensamentos possam estar calcados nas ideias trazidas pelos espíritos benfeitores enviados por Deus, através dessas leituras que serão feitas durante esta tarde. E que possamos também, na nossa prática diária, nos lembrarmos dos ensinamentos trazidos por Jesus e colocarmos em prática e não apenas no discurso. Que possamos fazer este exercício espiritual no nosso dia a dia para construirmos um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de amor. Que assim seja. Audiodescrição da capa de abertura do episódio de número 13, intitulado Inquietação. A imagem que aparece é de uma paisagem ensolarada, com poucas árvores e terreno desértico, apresentando rachaduras no solo. Portanto, as cores predominantes são o amarelo, envolvendo o céu, e a cor marrom, envolvendo o terreno. O numeral 13 encontra-se em destaque no que se refere ao seu tamanho e do lado direito de quem observa, e está sobre a imagem desértica. O título encontra-se no rodapé da folha e ambos, título e numeral, estão escritos na cor branco. Leitura do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O episódio de hoje é o de número 13, intitulado Inquietação. Segue a leitura. Vez que outra, apresenta-se inesperadamente e toma corpo, terminando por gerar desconforto e depressão. Aparece como dúvida ou suspeita e ganha forma, passando por diferentes fases até controlar a emotividade que se transtorna, levando a estados graves. Aqui, apresenta-se na condição de medo em relação ao futuro. Ali, apressa-se em forma de frustração diante do que não foi logrado. Acolá, manifesta-se como um dissabor qualquer, muito natural, aliás, em todas as vidas. Há momentos em que se estabelece como conflito, inspirando rebeldia e agressividade. Noutras ocasiões,
ei-la em forma de desconforto íntimo e necessidade de tudo abandonar. No turbilhão da vida odierna, em face do intercâmbio psíquico nas faixas da psicosfera doentia que graça, é muito difícil a manutenção de um estado de equilíbrio uniforme. A inquietação, porém, constante deve merecer mais acurada atenção, a fim de ser debelada. Não nitidez guarida, dialogando com as insinuações de que se faz objeto. Evita as digressões mentais pessimistas e não te detenhas nas conjecturas maliciosas. Ninguém é salvo desses momentos difíceis. Todavia, todos têm o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados óptimos das ações encetadas. Assim, age sempre com correção e não serás vítima de inquietações desgastantes. Este episódio encontra-se nas páginas 62 e 63. Olá! Aqui hoje juntos vamos reflexionar a lição 13 do livro Episódios Diário pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que tem por título Inquietação. A pergunta inicial para a nossa reflexão é: a inquietação nos proporciona uma busca de um outro sentido para a vida? Já que segundo o dicionário, a palavra inquietação significa perturbação causada por incerteza ou apreensão, ansiedade ou estado de insatisfação ou até mesmo falta de sossego ou excitação e nervosismo. Portanto, o indivíduo inquieto é oscilante, agitado e apreensivo. Há pessoas assim, que não sossegam nunca e vivem de forma agitada. Ainda que a palavra tenha um sentido positivo, porque pode produzir uma boa saída na hora da crise e ser uma reação à morbidez e apatia, o seu uso é com frequência negativo. Ou seja, é triste viver sem sossego e agitado. É desolador não conseguir se aquietar, mas isso pode ser bom. A mensagem que nos traz a veneranda Joana de Ângeles mostra que durante a nossa jornada na vida existem fases específicas de desenvolvimento espiritual, as quais nos permitem experimentar a presença de Deus cada vez mais íntima conosco. Revela-nos também que a partir de um determinado ponto não conseguimos mais prosseguir sozinhos, necessitando do auxílio divino para continuar. No começo temos um sentimento de que alguma coisa não vai bem. A vida pode estar até muito boa, mas parece sem sentido. Nesse momento angustiante nos sentimos em um beco sem saída. O coração clama por mais alívio e paz, não mais com base no que nos oferece o mundo material, mas a partir de algo mais profundo. Assim, iniciamos uma jornada que pode levar anos até a chegada de um porto seguro. Essa viagem interna tem alguns estágios. Vamos traçá-los em etapa com os alertas necessários e as grandes alegrias que podemos encontrar nesse caminho. A inquietação pode surgir ainda na juventude, quando um leque de caminhos apresenta-se à nossa frente. Ou mais tarde, quando surgem perguntas existenciais do tipo: quem sou eu? Qual o sentido da vida? As crises também podem nos puxar para essa reflexão, que nos impulsiona a encontrar uma via capaz de atender às necessidades do espírito. Outro momento de inquietação ocorre lá na meia idade, quando pode iniciar-se uma busca de um sentido mais profundo para a vida. No livro A Espiritualidade na Minha Idade, diz que até os 30, 40 anos, a existência é totalmente voltada para fora. Trabalhar, procriar, produzir. Na segunda metade da vida, começa a jornada para o mundo interno e para a busca de uma espiritualidade mais intensa.
De repente, em meio a esse incômodo interno, recebemos um chamado. Algum ensinamento espiritual nos toca. Nesse sentido, ele responde a todas as nossas perguntas. Portanto, um praticante deve olhar para uma vida espiritual apenas como um percurso para chegar a um destino. Por isso, é preciso que nós tenhamos bem claro em nossas mentes o que estamos buscando. Em outras palavras, se é alívio financeiro, talvez seja melhor se empenhar mais no trabalho ou trocar de atividade profissional se estiverem satisfeitos com seus rendimentos. Se o caso for uma desilusão amorosa, uma terapia pode ser mais indicada. Mas se uma pessoa quiser ser feliz ou ter paz de espírito, por exemplo, ela pode trilhar um caminho espiritual por um tempo e ver se ele atende a seus objetivos, porque tudo depende das metas de cada um. Para encerrar, trago do Livro dos Médiuns, da parte de Dissertações Espíritas, item 34, a informação de que Deus frequentemente inspira aos homens a inquietação pelo futuro para impedir a previdência. Assim, cada passo que dermos será um pequeno progresso e todos eles nos deixarão mais perto do que nós desejamos alcançar. A pergunta que te faço é: está precisando de um empurrãozinho para começar? Fique com a paz do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Segue a minha contribuição sobre o episódio de número 13, intitulado Inquietação. Neste episódio, Joana nos traz uma constatação observada nos tempos atuais: a presença da inquietação. Nesse turbilhão em que estamos sendo envolvidos e arrastados, se torna quase impossível não sentir em algum momento esta sensação. Tudo hoje é rápido, nos deixando agitados, desconcentrados, nos transformando em sujeitos de muitas tarefas, perdidos em nós mesmos. Joana nos alerta para esse estado que se instala em nós e que aos poucos vai tomando espaço devido aos nossos desvios constantes de objetivos, de propósitos enobrecedores. Geralmente nos deixamos levar por hipóteses maliciosas e superficiais, sem nos determos na nossa própria vida, no nosso próprio existir. A inquietação, de acordo com Joana, não poupa a ninguém, e que ela pode chegar inesperadamente, apresentando-se de diversas maneiras ou fases, tentando controlar o nosso psiquismo. Assim sendo, pode apresentar-se como medo em relação ao futuro, como desgosto, como conflito gerando rebeldia e agressividade, e no estágio mais grave, ela pode gerar tamanho desconforto íntimo que o sujeito pensa até em abandonar tudo. Esta inquietação, que passa a assolar a vida de todos em diferentes graus, é fruto, segundo Joana, da psicosfera doentia que impera, provocada por nós mesmos quando permitimos que a inquietação se abrigue, se refugie nas insinuações e comportamentos maldosos, ou melhor, quando abrimos espaço para pensamentos pessimistas e comportamentos vinculados ao primarismo. Assim sendo, Joana nos aconselha a termos pensamento atento quando a inquietação mantiver constância em nós. Não deixemos que ela controle a nossa emotividade, levando-nos a estados graves como a depressão. Joana admite que está difícil, nesses tempos modernos, mantermos um estado constante de equilíbrio, mas que, porém, devemos fazer todo o esforço para adquiri-lo, afirmando que, quanto mais agirmos com correção,
não seremos vítimas de inquietações desgastantes. Muito obrigada a todos por me permitir partilhar as minhas ponderações com vocês, baseadas no episódio de número 13, Inquietação. Chegamos ao final de mais uma reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Quero agradecer a todos que deram a sua contribuição para que este trabalho se concretizasse. E quero convidar a todos para que fiquem conosco, porque os trabalhos continuam e necessitamos da vibração positiva de vocês para que possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis que estão precisando de um alento. Muito obrigada e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Olá! Neste nosso encontro, realizaremos o estudo e a compreensão das palavras e dos ensinamentos trazidos pelo livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A nossa reflexão e comentários estarão em torno de algumas passagens da lição 25, intitulada Tende Calma. E para início de conversa, eu trago algumas perguntas. Dentre elas, o que será que Emmanuel quer nos trazer com esta lição? Tende calma. Qual o sentido de pão, que é uma das palavras que aparece durante a lição, nas passagens bíblicas? O que será que Jesus quer dizer com a afirmação? Eu sou o pão da vida? Qual é a relação entre a compreensão desse significado com a lição Tende Calma? Objeto de nosso estudo, compreensão e comentários. Vejamos a epígrafe que aparece logo no início da lição. Diz o seguinte: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. O contexto em que esta ordem do nosso mestre se dá, no nosso mestre Jesus se dá, é muito bem relatado por Emmanuel, no início logo da lição. No entanto, eu considero que a gente poderia estar retomando aqui, para que haja um entendimento da situação que estava sendo vivida. Como Emmanuel diz, essa passagem do Evangelho de João é uma das mais significativas, pois ela ocorre num momento em que mais de 5.000 pessoas têm necessidade de pão. Os discípulos demonstram, assim, preocupação. Dentre eles, Filipe, que vai e diz para a gente: 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. Como bem assinala Filipe, a dificuldade que aparece, ela não era prevista. Portanto, ninguém havia se preparado para o que estava acontecendo naquele momento. E como ele também lembra, 200 dinheiros não bastarão. Podemos, inclusive, fazer uma comparação com a situação que nós vivenciamos, e continuamos ainda vivenciando, nesses 2 últimos anos, com a pandemia da Covid-19. Ela, por exemplo, trouxe, além de perdas de vida, a perda de emprego e a perda financeira. Estávamos preparados para ela? Com certeza não. Estávamos preparados para o impacto que ela causaria na sociedade? Além das perdas de vida, além da perda de emprego, além da perda financeira, nós tivemos muitas outras perdas, impactos que mobilizou a todo mundo, impactos na saúde, impactos na educação. Pois esta foi e tem sido para a gente, uma situação que ela
aparece, né? Nos coloca uma situação imprevista, né? E nos cabe perguntar o que fazer então diante de uma situação imprevista. Nosso mestre, né, Jesus, diante daquela situação, disse o seguinte: mandai assentar os homens, que significa colocar as pessoas sobre um assento. Ou melhor, podemos compreender que o mestre nos diz: vamos acolher as pessoas, vamos acomodá-las, vamos tranquilizá-las. Após, então, essa pequena introdução, né, que retoma a parte central desta passagem da Bíblia, inicio aqui uma reflexão, né, de forma a gente permitir que a gente compreenda o que ela nos traz nesta cena. Tá? Então, o trecho da lição de Emmanuel, que destaco em sua íntegra, diz em continuidade ao contexto apresentado: Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. Peço a vocês, então, que mentalmente visualizem a cena em que Jesus recebe os pães de cevada e os peixes. Depois, visualizem Jesus pedindo para que haja ordem e harmonia. Sim, visualizar apenas 5 pães e 2 peixes parece migalha, mas a significação da migalha é o que nós precisamos compreender. Por esse motivo, prossigamos visualizando agora a recepção do recurso que chega e que é distribuído a todas as pessoas. Como será que as pessoas recebem esses recursos? Cristo vem nos mostrar que tudo que nós recebemos, mesmo que pareça num primeiro momento migalha, tem significado muitas vezes não compreendido entre nós humanos e seres terrenos. Talvez porque nós não estejamos preparados para entender as mensagens divinas e para receber os recursos celestes. Caminhando então neste raciocínio, nessa lógica, né, de passarmos a pensar melhor como temos recebido os recursos, e aí nesse caso pães e peixes, né, que é visto concretamente como pães e peixes, e os recursos celestes que, né, podem representar os pães e os peixes, a gente precisa, caminhando então, né, aí, para pensar melhor isto, é importante trazer também mais um trecho, né, da lição, em que Emmanuel diz o seguinte: que os homens estavam esfomeados de paz e por isso reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, entretanto, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Então, quando eu peço para que vocês pensem como é que receberam, né, aqui dá continuidade ao que a lição diz, mostrando a dificuldade, né, desta recepção de uma forma mais organizada. Então, temos fome do quê? Qual é o sentido, então, de pão nas passagens bíblicas? A palavra pão aparece na Bíblia em torno de 350 vezes e é compreendida como um alimento, né? Quer dizer, a compreensão que se tem
na Bíblia é de que é um alimento sagrado. Ele faz parte da dieta alimentar de quase todos os povos. E os hebreus, naquele contexto lá, né, bíblico, ao fabricarem os pães, eles utilizavam trigo ou cevada. Portanto, é um alimento, né, tradicional, apresenta uma história que o coloca como um dos principais alimentos essenciais para a vida humana. Sendo assim, em sentido concreto e figurado, o pão representa tudo aquilo que é essencial para a vida, para que a gente possa dar continuidade, né, à nossa vida. Jesus afirma sobre si em João, né, 6,35, dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Podemos afirmar que Jesus reconhece a nossa fome física, mas entende que ela não é a única fome. Há também a fome do espírito. Quando então afirma, eu sou o pão da vida, apresenta-se como aquele que nutre a ausência de fé e esperança, a ausência de equilíbrio e tranquilidade, a ausência de saúde física, mental e espiritual. Como afirma Joana de Ângeles, não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Então, não negue a você o que o nosso mestre oferece, pois o pão de cevada pode parecer simples, mas transformado em fé e em prece sincera, pode impactar em sua vida, possibilitando sua evolução e progresso. Pão significa ainda comunhão, ou seja, a união entre os seres humanos em busca do bem comum. No Livro dos Espíritos, na questão 656, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a adoração individual será preferível à adoração em comum? Respondem: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair para si os bons espíritos. Então, a reunião no momento da ceia representa essa comunhão de pensamentos e sentimentos comuns. E por isso podemos concluir que os pães e os peixes distribuídos por Jesus também trouxeram para aquelas pessoas a comunhão de pensamentos e sentimentos, a paz de espírito que precisavam para continuarem a sua caminhada. Toda essa reflexão lembra-nos da necessidade de nos prepararmos para a recepção dos recursos celestes, pães e peixes, algo que impõe o estabelecimento da consciência de si, a compreensão e o discernimento por si mesmo entre o que é bom para todos e para si, e o entendimento do limite que existem nas suas necessidades. Então, não podemos exagerar e nem podemos e nem deve se faltar, né? Por isso aí a presença de Jesus. Joana de Ângeles, ela vem e dá uma contribuição muito significativa, dizendo para a gente sobre, né, fazendo uma comparação entre tende calma e a coragem. Ela diz para a gente, a verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida no seu dia a dia. Convém não confundir a coragem com a temeridade, aquela que é calma e constante, lúcida e criativa, enquanto a outra se apresenta desesperada, agressiva ou irritada. A coragem nasce da fé, que sabe o que deseja e se empenha para consegui-lo. Enfrenta os obstáculos sem enfraquecer-se e resiste ao tempo sem perder o valor. Demonstra tua coragem, agindo sempre com acerto e equilíbrio. Tende coragem e, consequentemente, tende calma. Irmãs e irmãos, para enfrentar os obstáculos que aparecem em nossas vidas, e não medo, pois o medo nos paralisa e a coragem nos mobiliza.
Como já havia sinalizado, não estávamos preparados para enfrentar o contexto atual de pandemia. Isso nos pediu coragem, humildade, esperança, fé, calma e confiança no avanço da ciência, na produção do conhecimento e de vacinas contra a Covid-19, oportunizando a todas as pessoas o equilíbrio e a tranquilidade de seguirmos em frente. E assim eu finalizo com essas reflexões e comentários, desejando a todas e todos muita luz e muita paz. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.